da democracia, o Congresso Nacional, recebê-los. Este ato de hoje não é um ato político comezinho, tampouco um ato de força. Este não é um ato meramente simbólico também. Esse momento é um momento de reafirmação da força da democracia brasileira e o nosso compromisso com os valores democráticos. Os inimigos da democracia, que não representam a vontade popular, recorrem à desinformação, à desordem, ao vandalismo, para simular uma força que não possuem. Os inimigos da democracia disseminam ódio para enganar e recrutar uma parcela da sociedade. Os inimigos da democracia usam um falso discurso político para ascender ao poder, para neles se manterem de maneira ilegítima e para dissimular suas reais intenções. As instituições republicanas, por outro lado, são verdadeiramente fortes. Fortes porque respaldadas pelo mais elementar dos poderes, aquele que emana do povo. E quem tem força não precisa demonstrá-la de maneira vã. Quem tem força não recorre à bravata. Quem tem força tem o respaldo popular, tem o respaldo da lei e tem o respaldo da Constituição Federal. Esclareço que esse ato é um ato de reafirmação, reafirmação da opção democrática feita pelo povo brasileiro, reafirmação de que a defesa da democracia é uma ação permanente e constante, reafirmação da maturidade e da solidez de nossas instituições. Um ano após os abjetos atos golpistas contra a sede dos três poderes, cá estamos, presidente Lula, presidente Barroso, representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da sociedade civil, para celebrar a democracia brasileira. Também estamos aqui para assegurar ao povo que a Constituição foi e continuará sendo cumprida. Ela não é letra morta, ao contrário, é um texto vivo, um sistema aberto de regras e princípios, cujas principais funções são combater o arbítrio político e resguardar direitos fundamentais do cidadão e da cidadã brasileira. A atual geração talvez não se lembre do contexto histórico que ensejou a promulgação da Constituição Cidadã de 1988. Vivíamos tempos sombrios, tempos de cidadania reprimida e de liberdade cerceada. Os primeiros exemplares da Constituição Federal de 1988 continham um prefácio de Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que descrevia por qual razão surgiu a nova Carta Magna e como ela protegeria a democracia brasileira de uma nova ruptura. Nas palavras de Ulisses, a Constituição, que ele chamou naquele primeiro momento de Constituição Coragem, aspas, nasceu do parto de profunda crise que abalava as instituições e convulsionava a sociedade. Na visão do Constituinte, a Constituição de 88 inovou ao dividir competências para vencer dificuldades, contra a ingovernabilidade concentrada em um, possibilitando a governabilidade de muitos. Ao final do prefácio, que representa uma verdadeira aula de constitucionalismo e história, Ulisses Guimarães concluiu, aspas, a Constituição durará com a democracia e só com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. O ser humano somente pode ser livre quando há democracia. E a democracia somente existe, ministro Alexandre de Moraes, a democracia somente existe
quando se respeita o processo eleitoral. Desqualificar e desacreditar o processo eleitoral não ofende apenas as instituições republicanas ou a justiça eleitoral. Ofende também, de uma maneira ainda mais grave, o povo brasileiro. Sob premissas falsas, golpistas desejavam invalidar o resultado das urnas. Para além dos prejuízos materiais, para além das depredações e da violência praticadas, inclusive nesse recinto onde aqui nós estamos, essa turba de criminosos que invadiu estas mesmas dependências desrespeitou a vontade popular manifestada pelo voto. Isso é absolutamente inaceitável. A lógica da democracia e a lógica da democracia representativa é justamente essa. Ao fim das eleições, aqueles que obtiverem mais votos exercerão o poder delegado pelo povo. Exercerão, presidente Lula, temporariamente o poder, e falávamos sobre isso agora no início da solenidade, temporariamente o poder. Nas eleições seguintes, o resultado pode ser diferente, ou pode ser igual, pode haver reeleição ou não. Eis um outro conceito muito caro à democracia e que demonstra a sua vitalidade: a real possibilidade de alternância de poder. Aceitar com naturalidade e grandeza de espírito a vitória de um candidato com o qual não simpatizamos é dever cívico de todos nós. Isso não quer dizer que não possamos nos manifestar a discordância, eventual desagrado em relação às políticas de um governo. A oposição, aliás, faz parte da democracia. A oposição mantém viva a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento vedado ao anonimato, os demais direitos das minorias, de modo que uma derrota nas urnas não significa a supressão política deste ou daquele grupo. Como sintetizou o professor Alberto do Amaral Júnior, a democracia é o governo da maioria com a proteção da minoria. Mas essa proteção não significa, definitivamente, que os insatisfeitos possam recorrer ao terror, ao caos, à intentona. Nada, absolutamente nada, justifica o que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Os poderes legislativo, executivo e judiciário souberam dar pronta resposta à ameaça. Para tanto, agiram com plena legitimidade popular, pois, ao contrário de golpistas, atuam de acordo com a Constituição. Neste ato em que se celebra a maturidade e a solidez de nossa República, digo a todos os brasileiros, no alto da posição de presidente do Congresso Nacional Brasileiro, que os poderes permanecem vigilantes contra traidores da pátria, contra essa minoria que deseja tomar poder ao arrepio da Constituição. De modo específico, afirmo que o Congresso Nacional é esteio seguro da democracia. Estaremos sempre abertos ao debate, estaremos sempre abertos ao pluralismo e ao dissenso, mas nunca toleraremos a violência, o golpismo, o exercício arbitrário de razões, o desrespeito à vontade do povo brasileiro. Há algo urgente que anda ao lado da defesa da democracia e que demanda igualmente nossa atenção, meus caros colegas parlamentares aqui presentes. Precisamos trabalhar para garantir o bem-estar da população brasileira. É difícil assimilar na plenitude os valores democráticos quando se convive com violência, com fome, com desigualdade, com desemprego, com radicalismo político e ideológico. O resultado que se tem dos atos antidemocráticos e dos crimes que aqui ocorreram em 8 de janeiro de 2023 é o surgimento de uma responsabilidade que se impõe a cada representante dos poderes da República, a cada representante dos entes federados,
a cada agente público e a cada cidadão e cidadã. Precisamos trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. Os entes federados devem atuar para que as políticas públicas possam efetivamente chegar à população. Para tanto, o Brasil precisa de algo muito importante, de união, presidente Lula, de manifestações de união, de manifestações de pacificação. Só assim nós vamos vencer a polarização que nos divide, que nos enfraquece enquanto nação. Invocamos nesse sentido, portanto, um compromisso geral e mútuo de superação dessa fase de divisão que atormenta o Brasil. Invoquemos um compromisso geral para que trabalhemos lado a lado para garantir algo que é básico, mas é tão caro a todo brasileiro, a sua própria dignidade. Ao se ter dignidade, nós estaremos consolidando de uma vez por todas a democracia brasileira. Se pudermos garantir essa dignidade, a democracia em nosso país, tenho certeza, seguirá inabalada. E, por fim, como presidente do Congresso e comungando também do entendimento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, há um ano nós temos essas grades que cercam o Congresso Nacional, impostas pelas circunstâncias do desagravo e do que nós vivemos no triste 8 de janeiro de 2023. É chegada a hora, em 8 de janeiro de 2024, um ano após esta tragédia democrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro. Retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão de que esta casa é a casa deles, é a casa do povo, é a casa de representantes eleitos, onde as decisões devem ser tomadas para o rumo do Brasil. Portanto, o sentimento para todos os brasileiros e brasileiras, independente da linha ideológica, independente da linha política, independente do partido político, tenham a compreensão de que esta casa é aberta a todos os mais de 200 milhões de brasileiros igualmente, pois esta é a casa do povo, esta é a casa dos estados, por isso a decisão de suprimirmos essas grades, quero acreditar, de uma maneira definitiva, como símbolo dessa democracia viva que nós buscamos ter. Muito obrigado.